E essas idas e vindas do PSDB aqui em São Paulo são tema do comentário de Dora Kramer. Acompanhe. O PSDB de São Paulo faz hoje a sua convenção. Numa situação bastante conflituosa, eu diria, para não dizer que os tucanos entram na campanha em clima de guerra. Pelo seguinte, o candidato é contestado por várias alas do partido. A convenção é feita já com a decisão tomada no dia anterior pela direção nacional. O próprio candidato também toda hora ameaça sair. O partido está dividido em três, entre quem quer ficar com o Datena, com o prefeito Ricardo Nunes e com a Tabata Amaral. E esse mesmo partido, por causa dessas mesmas divisões, perdeu toda a bancada de vereadores na Câmara Municipal de São Paulo. Muito bem, diante disso, o PSDB tem desafios, e não são poucos, eu vou citar três, né? Uma, convencer, claro, o eleitorado de que o candidato da Datena é o melhor para administrar São Paulo. Outro desafio, combater o fogo interno. E, por último, mas não menos importante, evitar que o candidato deixe o partido pelo meio do caminho. Muito bem, eu quero ouvir os nossos analistas, o Bruno Pinheiro, o Mano Ferreira também está conosco neste Jornal da Manhã de sábado. A Dora expôs aí todas as contradições e também essa figura do Datena por várias vezes foi mencionada, havia previsão que ele iria participar ou não e agora, ao que parece, irá participar. A Dora também falou da crise do PSDB, lembrando que o partido venceu as últimas eleições com Bruno Covas, fez uma bancada com 8 vereadores, uma das maiores da casa, todos saíram justamente em função de todo esse conflito interno aí tucano, mas o PSDB imagina que Datena poderá conseguir uma bancada nova na Câmara e também se posiciona aí, um apresentador muito conhecido, poderia então até embaralhar todo esse processo aí de oposição esquerda, direita. Queria que você fizesse sua análise, Bruno, na sequência o Mano Ferreira também vai conversar conosco. O ninho tucano, ele está esvaziado quando a gente olha no cenário nacional, na verdade. E essa é uma candidatura que já começa incerta, né? Tinha aí uma expectativa que a Tabata seria a vice dele, e aí de repente ela fala que jogaram a toalha, teve uma incerteza, ele mesmo, José Luiz Datena, tinha ali, acreditava que haveria um outro nome também que seria lançado, tinha uma incerteza se ele seria o nome real, então já é uma campanha que começa incerta, na verdade, até por conta do histórico, né? Que ele já colocou o nome à disposição diversas vezes, os números colocavam ele em primeiro lugar, ele acabou não indo até o fim, né? Acabou retirando o seu nome, então gera uma incerteza. A verdade é que o ninho tucano, o PSDB, está esvaziado diante de diversos acontecimentos nos últimos anos e a gente não vê, até mesmo o seu eleitorado não acredita que de fato ele vai chegar até o fim ou que vai representar de fato o povo de São Paulo. Tem muita gente que acredita que ele, como jornalista, será muito mais útil do que como um candidato, alguém que possa ser de fato um representante. Algo que me parece, nesse momento, não passa uma confiança que ele vai até o fim mesmo, até as urnas lá em outubro de 2024. Uma candidatura um pouco incerta, até por conta desses arranjos e uma discussão. Aparentemente, José Luiz Datena não está com muita paciência para esperar essa conjuntura e essa configuração. Hoje é um dia importante, porque de fato vai oficializar essa candidatura, mas vamos ver se ele vai até o fim, ao que me parece não é tão convincente assim. O partido que consolidou o Sistema Único de Saúde, universalizou o acesso à educação básica e construiu o Plano Real, vencendo a hiperinflação. Plano Real que esse ano completa 30 anos, hoje tem uma espécie de fim melancólico. Está vivendo quase como se fosse uma briga entre facções de torcidas organizadas do Bangu, né? Uma coisa meio... Não tem mais vereador algum e, mesmo assim, o partido que praticamente cometeu um suicídio a céu aberto ao longo dos anos, ao não ser capaz de defender o próprio legado, com brigas internas, hoje, mesmo já no fundo do poço, continua brigando internamente, com
tendo como seu candidato José Luiz da Atena, que vale lembrar, está no seu 10º partido. Apesar de nunca ter sido candidato, o da Atena tem vários episódios de idas e vindas na política que geram ainda mais incerteza e nebulosidade sobre qual será, afinal de contas, a identidade mostrada pelo PSDB nessas eleições para que o partido ensaie qualquer possibilidade de reconstrução, que parece cada dia mais remoto. Em contraste, a candidatura de Tabata Amaral acaba evocando um sentido de uma política promissora, que entra para a sua primeira disputa como candidata majoritária e que pode, nesse sentido, colocar alguma marca depois de ter sido a única candidata a deputada federal que conseguiu ampliar a sua eleição entre a eleição de 2018 e a eleição de 2022, quando a gente considera todos aqueles candidatos que surgiram numa onda de renovação política em 2018. Então, hoje há um contraste muito grande entre a bagunça no PSDB e a possibilidade de Tabata Amaral se lançar como um nome majoritário, que tem dificuldade de realmente se colocar como competitivo e viável para esta eleição, mas que pode sair maior do que entrou nessa disputa, caso consiga colocar uma agenda de propostas concretas para a cidade de São Paulo, porque, afinal de contas, para além de todas essas disputas de nomes e de alas partidárias, o que importa na eleição são as propostas concretas para mudar a vida do cidadão.